Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, mestre em Educação e pesquisador na área de Educação Ambiental. Eu estou hoje aqui na Qualifica EAD para falar justamente sobre a minha pesquisa. E eu acho que você tem bons motivos para entendê-la e para tentar se envolver com esse universo da educação ambiental. O tema é Educação Ambiental, processos de aprendizado a partir de projetos de educação ambiental. E a minha conversa hoje é com você que é educador, que trabalha em instituições de ensino, que trabalha em organizações não governamentais e que trabalha em liderança de comunidade, enfim, todos aqueles que praticam a educação ambiental, estando em sala de aula ou não. Enfim, é um universo muito interessante, tanto na pesquisa como na prática. O meu objetivo é tentar facilitar a compreensão da educação ambiental no universo do aprendizado. Afinal de contas, o meu aprendizado se deu em sala de aula. Como educador, eu sempre estive envolvido com esse tipo de assunto, tanto pelo conteúdo programático que eu ministro, como também pelo fato de, ao estar envolvido com educação ambiental, eu acabei me preocupando bastante com essas questões. E é claro, acabei me angustiando muito com certas limitações que acontecem no dia a dia de um professor de biologia, que se vê um pouco incomodado com a falta de envolvimento que os estudantes têm com as questões ambientais. É claro que isso foi se esclarecendo com o passar do tempo, à medida que eu percebi que educação ambiental ela é uma ação educativa que envolve mais do que a ciência e a ecologia, é muito mais do que isso. E é um pouco disso que eu quero passar para você hoje. Para começar, eu quero que você se sinta à vontade e se sinta motivado a ouvir, a ler, a estudar e a se envolver com o universo da educação ambiental. Vamos lá? Bom, nós educadores, estando em sala de aula ou não, sempre queremos que a sociedade se envolva com essas questões. Mas particularmente você que está numa sala de aula, no ensino médio ou no ensino fundamental, você percebe diferenças de envolvimento entre os alunos, de acordo com o assunto que você está tratando. Pois bem, repare bem em algumas situações que eu separei para você e que talvez você se identifique comigo. Nós necessitamos da busca do saber, através do aluno pesquisador, a vontade do aluno de aprender, com a ajuda de um professor facilitador. Veja, como nós temos vontade de trabalhar como facilitadores do ensino, como nós temos vontade de ver o aluno motivado e querendo tomar a iniciativa de aprender. Parece um sonho, não é mesmo? Mas, na verdade, nós temos alguns caminhos que podem facilitar esse tipo de situação. Afinal de contas, algumas situações nos causam angústia. Aquela forma de ensino pragmática que tanto angustia os alunos e os educadores é um tipo de situação que não traz mais nenhum tipo de satisfação para ambos os lados. Nós não queremos mais esse tipo de situação acontecendo em sala de aula. Sabemos que nós devemos valorizar a diversidade, né? Pois ela fortalece a turma e oferece uma situação interessante para o aprendizado. Mas nós não devemos confundir diversidade com salas heterogêneas, que é um grande equívoco, né? Nós sabemos que colocar alunos de diversas situações, de diversas origens, de diversas formações, em um único grupo, nesse sistema que nós estamos acostumados, que é um sistema cartesiano, ele não favorece nada, ele apenas dificulta.
Eu sempre ouvi de meus colegas, e eu mesmo já reclamei muito, de salas heterogêneas. Pois bem, salas heterogêneas, né? Alunos com formações diferentes, com níveis de aprendizado diferentes, com dificuldades de aprendizado das mais variadas possíveis, todos eles reunidos num único grupo e tendo que ser ensinados através de um sistema que parece uma linha de montagem. Você ensinar a cada um, tendo que lidar com um grupo grande e diverso, isso não é uma diversidade valorizada. Isso é apenas um acúmulo de problemas dentro de uma sala de aula. E que nós sabemos muito bem que não leva a um resultado satisfatório. Pois bem, não é nessa situação tradicional que eu me refiro à diversidade. Eu me refiro à diversidade da forma com que cada estudante traz de sua casa, de sua família, do lugar onde ele mora, da situação onde ele está vivendo, um aprendizado próprio, um aprendizado que vem de casa. Essa é a diversidade ao qual eu me refiro, ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de salas de aula. Veja, como eu falo, sala de aula, eu estou me referindo àquilo que todos nós já passamos um dia. Aqui, na primeira imagem, nós estamos vendo uma sala de aula da década de 50. Reparem bem, alguns de vocês que estão me assistindo agora já tiveram numa sala dessa, talvez. Mas, pelo menos, têm conhecimento que ela já existiu. Aqui, na segunda imagem, eu tenho uma sala de aula de meados da década de 70. Reparem, pouco mudou, não é mesmo? Pois é, este é o sistema em que nós estamos trabalhando ainda hoje. Reparem bem, as diversas salas de aula, os diversos modelos que nós temos, pouco ou nada mudou. A mobília ficou mais moderna, mais clara, individual, porém, em que isto melhorou o sistema de aprendizado? Em que isto melhorou a eficiência do trabalho docente, a eficiência da evolução do aluno? Reparem, nós temos um sistema linear, que eu vou chamar aqui de sistema cartesiano, onde os alunos são enfileirados. E quando eles se veem nessa fileira, reparem que pouco favorece até a visualização. Não é um enfileiramento como a gente vê nos cinemas e teatros, onde se prioriza e valoriza o que está atrás. Tanto é que, desde cedo, educadores das séries iniciais têm que organizar os alunos por tamanho, para que os maiores fiquem lá atrás e possam deixar com que os melhores enxerguem. Pois bem, na verdade, isso é uma sequência de esteiras, onde os alunos são colocados numa posição quase militar, em que eles têm que desenvolver o aprendizado ali. Aquele é o ambiente de aprendizado. É nele que os nossos professores foram formados, nós fomos formados e nós estamos formando as próximas gerações. Ok? Então, vamos ver. Nós temos, então, duas situações que você já deve estar muito acostumado. E é isso que a gente quer refletir e tentar acrescentar alguma coisa para melhorar o nosso desempenho. Veja bem, o ensino, portanto, não se mostra verticalizado, ou seja, o aluno vê o professor como a principal ou talvez a única fonte de conhecimento, ou linear, que quer dizer que o professor ele tem um plano de ensino que pode ser traduzido num conteúdo programático que ele elabora num pedaço de papel e que aquele papel se torna o seu dominador, ou seja, o professor é refém do conteúdo programático, ele tem que cumpri-lo a qualquer custo. Então, ele está à mercê de um tempo e de um conteúdo que ele tem que cumprir, né? Na verdade, a minha proposta é que o ensino seja compartilhado
numa rede de saber, uma rede de conhecimento, numa verdadeira teia de aprendizagem, tá? Nós devemos favorecer o ensino interdisciplinar, porém, sem o sacrifício deste ou daquele professor. Claro, você já viu aqueles projetos escolares de interdisciplinaridade? Os professores se veem enlouquecidos para tentar enquadrar o seu conteúdo programático no tema do projeto. Então, você pode perceber que existem situações absurdas em que os professores literalmente forçam, né, a inclusão de um conteúdo programático dentro de um projeto que o próprio educador não vê razões, não vê motivos. Então, se ele não vê motivos para que ele trabalhe naquele projeto, por que ele trabalha então? Porque ele se vê na obrigação de cumprir um projeto escolar. Então, isso está totalmente fora de cogitação. Não é este o princípio. O que eu quero demonstrar para vocês é que existem outras possibilidades além dessas que nós já conhecemos. Vejam, eu tenho aqui uma imagem de uma professora que eu escolhi junto com seus alunos. E eu escolhi para que ela represente o ensino verticalizado. E eu escolhi essa imagem porque, se você reparar bem, a desproporção que existe entre a professora e os alunos, né? Uma professora gigantesca e os alunos pequenos. Então, essa é a representação do ensino verticalizado que nós tanto conhecemos. E o ensino linear é um ensino baseado no conteúdo programático. Então, eu trouxe aqui uma imagem de um conteúdo programático de um ensino de História do Fundamental 1. Então, na verdade, esse é o planejamento, né, que se deve cumprir durante um período letivo. Então, ou o aluno se vê na sombra de um professor que é superior e dele é que vai emanar todo o conhecimento, e o professor, por outro lado, se vê refém de um conteúdo programático que ele tem que cumprir a qualquer custo, tenha o aluno aprendido ou não, ok? Então, veja, nós não estamos sozinhos pensando nisso. Existem muitos teóricos, como nós gostamos de dizer, que também pensam da mesma forma, né? E esses teóricos, eles nos dão embasamento para que nós possamos investir em outras alternativas. Vejam o que diz Perrenot. Perrenot é um pensador, um pesquisador que se preocupa muito com a postura do educador, com a postura daquele que ensina. Vejam bem o que ele diz. Um dos dificultadores do ensino é a progressão no mesmo ritmo de todos os alunos, passando-se para o capítulo seguinte, quando uma proporção decente da turma parece ter adquirido o essencial das noções e habilidades. Para ele, o saber não se constrói de modo linear. Então, todos nós já passamos por isso, né? Parece que a turma entendeu o conteúdo. Vamos passar para o conteúdo seguinte? Em determinadas situações, você sabe que uma parcela não entendeu, mas você tem que seguir o conteúdo mesmo assim. Como você verifica se o aprendizado foi satisfatório? Pelas notas. Então, você tem aquela velha regra de que, se a quantidade de alunos com notas abaixo do esperado for em torno de 50%, é preocupante. Porém, você se vê numa verdadeira cilada. Dá para recuperar o conteúdo? Ou eu tenho que passar para o conteúdo seguinte porque o tempo é limitado? Então, como é que o aluno que não aprendeu vai se virar para poder superar essa dificuldade? Então, é aí que os colégios criam várias estratégias para poder
atender esse aluno que, teoricamente, ficou para trás no aprendizado. Então, ele tem aulas de reforço, recuperações, que se chama como recuperação paralela, recuperação continuada, enfim, vários nomes se dão aos tipos de estratégias que as escolas criam para poder, de certa forma, como eles mesmos dizem, resgatar o aluno que não aprendeu alguma coisa e torná-lo participante daquilo que os outros estão fazendo, tá? Veja o que diz Zabala. A aprendizagem é uma construção, né, que cada menino e cada menina realizam graças à ajuda que recebem de outras pessoas. Esta construção implica na contribuição por parte da pessoa que aprende, de seu interesse e disponibilidade, de seus conhecimentos prévios e de sua experiência. Então, é nesse ponto que eu estou bastante disposto a continuar investindo numa estratégia paralela à estratégia tradicional, né? Então, existe uma ajuda mútua e essa ajuda pode acontecer não só na parte do professor, mas na parte do aluno também. Existe sempre aquele que aprende. E quando você ensina alguém, você também aprende. A minha proposta é levar para o aluno a responsabilidade de ensinar. Porque aquele que vai ensinar alguém vai acabar aprendendo alguma coisa, porque ele tem a responsabilidade de ensinar direito, para que ele não se exponha a uma situação que não é condizente com a sua imagem. Tá bom? Outra coisa que eu quero deixar como referencial é Paulo Freire. É possível tornar o aluno sujeito de sua aprendizagem em espaços alternativos, ou seja, fora daquele esquema cartesiano da sala de aula? Paulo Freire responderia: toda prática educativa demanda a existência de sujeitos. Ou seja, o estudante, o aluno, ele tem que se tornar sujeito do seu aprendizado. Ele não tem que se notar sempre como um passivo, mas ele precisa ser ativo, ele precisa ter iniciativa, ele precisa se sentir sujeito, né? Então aqui ele diz sujeitos, um que ensinando aprende, o outro que aprendendo se ensina. Então aí é que está o cunho do conhecimento. O conhecimento é muito interessante. O aluno, ele se sente sempre como uma pessoa que está para receber informações. Mas a ele pouco se dá a oportunidade dele ser o protagonista. Nós queremos sempre que a classe tenha ordem. Então, essa ordem é entendida na parte do aluno como uma forma de ficar quieto e responder aquilo que é perguntado. Então, o aluno passa um bom tempo dentro de um ambiente onde ele não é protagonista, onde ele não é o indivíduo sujeito do seu conhecimento. Mas como fazer isso numa aula, por exemplo, do ensino fundamental ou médio, que dura entre 45 a 50 minutos? Como fazer isso sem criar uma verdadeira bagunça dentro da sala de aula? Esta é uma preocupação, lógico. E como conciliar isso com o conteúdo programático que está cobrando, né, silenciosamente de você, que você chegue a um ponto determinado daquilo que você mesmo colocou naquele papel? Pois bem, essas são as dificuldades que a gente enfrenta. Bom, essas então são as dificuldades que nós enfrentamos. Esse é o parâmetro total da situação. A partir daí, eu vou apresentar então para vocês a minha pesquisa.